Sejam todos bem-vindos a mais um Histórias em Condomínios, onde aqui a gente traz um encontro com convidados especiais que têm muita história e muita experiência para compartilhar para você que é síndico ou que atua no mercado condominial e quer entender um pouco da experiência que cada um tem aqui para contar com a gente. Antes da gente iniciar e trazer para o nosso convidado, quero dar boa tarde aí para Amanda, né? Boa tarde, obrigada aí pela companhia, que bom que vocês estão conosco. Obrigada, Jaque, obrigada, Thiago. E agradecer os nossos patrocinadores, né? A Garantiza é a solução para a inadimplência do seu condomínio. Então, se você tem algum problema financeiro, precisa fluir aí o caixa do seu condomínio, tá com problema de fluxo de caixa, entre em contato com a Garantiza, que eu tenho certeza que eles têm uma solução ideal para o seu condomínio aí, que vai conseguir te ajudar. A Andar Seguros é uma corretora especializada em seguros condominiais e para você que é síndico, tá precisando renovar a sua apólice ou até analisar ali as cotações e a apólice que você já tem vigente no seu condomínio, entre em contato com a Andar Seguros que eles vão fazer ali o atendimento, te dar uma consultoria gratuita para você conseguir analisar a apólice que você precisa. E agradecer também a Polar Condomínios, a administradora de condomínios, focada em gestão, na parte trabalhista, na parte financeira, é uma solução e um braço direito do síndico. Então, se você está precisando aí de uma administradora de qualidade e referência tradicional do mercado aqui de Curitiba, a Polar Condomínios é a solução que vai conseguir te atender. E agora a gente quer trazer nosso convidado, né? A gente vai falar de implantação e gestão de grandes condomínios. E nada mais do que especial a gente trazer aqui é um convidado que tem 8 anos de mercado e que, né, tem a referência do maior condomínio da região metropolitana aqui de Curitiba para conseguir compartilhar com a gente, né, Amanda? Isso mesmo, o Thiago faz a gestão, né, do condomínio Las Vegas, o maior condomínio da região metropolitana de Curitiba, tem muita experiência em implantação e vem dividir um pouquinho desse saber dele conosco. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigada. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero conseguir contribuir com vocês também. Com certeza. Temos muitas coisas para conversar, né? E dar sequência aqui na nossa conversa, conseguir entender tudo que o Thiago tem de experiência aí nesse processo de implantação de condomínios e de pequenas cidades que a gente fala muito, né? Exato, mega condomínios, né? Então, Thiago, eu já te conheço, visitei o condomínio que você faz gestão. Tá muito bonito, por sinal, parabéns. Mas, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho para a gente como começou a tua trajetória na sindicatura. Então, pessoal, eu comecei como síndico, acredito que como todo síndico, né? Desde pequenininho, meu sonho era ser síndico, só que não. A gente começou... Eu comecei administradora de condomínio, né? Com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele foi meu mentor. Foi muito importante nessa trajetória, me ensinou muita coisa. Mas eu trabalhava na área comercial dos condomínios, né? Então, trazendo condomínios para essa administradora, conhecendo esse mercado. Sempre trabalhei com o público, mas conheci o condomínio nessa empresa. E conheci o síndico através do meu primeiro apartamento. Comprei meu primeiro apartamento, né, junto com a minha esposa. A gente fez nosso primeiro investimento. Nosso filho estava para nascer, a gente decidiu comprar um apartamento e eu vi que teria uma eleição para síndico. E eu fazia parte do conselho, né? Eu sempre gostei de analisar os livros, como eu já participava disso. Eu falei, gente, será que eu vou entrar nessa? Eu vou encarar. Como eu gosto do público, eu gosto das pessoas, e meu sonho sempre foi esse, mudar a realidade, não só efetivamente cuidar do condomínio, mas mudar a vida dos moradores, né, de forma efetiva. Falei, eu vou encarar essa. E assim comecei o meu primeiro condomínio, que é o condomínio Montana, condomínio que eu tenho no meu apartamento, que eu sou síndico lá já há 3 mandatos, né? Fechando aí quase 6 anos. E essa recorrência mostra a qualidade do nosso serviço. Eu me desenvolvi muito durante esse período, né? A gente trabalhou muito, porque também foi uma implantação. Ele teve ali alguns meses de uma administradora e um síndico que não foram muito positivos nessa implantação, mas quando eu assumi, a gente trabalhou bastante. Tive bastante orientação do Luiz Fernando, que eu quero agradecer ele por realmente ter aberto a minha cabeça para isso, porque eu tive que fazer uma escolha, ou eu continuava nessa área com ele, ou eu assumia essa questão do síndico profissional, e decidi ir para essa questão de síndico profissional, e estou aí até hoje, gente. Vai fechar aí 8 anos. Gostou? Trazendo condomínios de forma orgânica, através do nosso trabalho,
e é isso que eu gosto de fazer e pretendo ficar por bastante tempo. Gosta de resolver problema, então, né, Thiago? Às vezes a gente cuida mais do problema dos outros do que os nossos. Tenho coisa acumulada minha para fazer, mas estou resolvendo dos outros. Mas faz parte, né? É o papel do síndico muitas vezes, né? E em que momento desse início da tua trajetória, ou foi na metade, ou foi agora no final, que você percebeu, poxa, eu quero focar em grandes condomínios. Esse é o meu objetivo. Quando que você decidiu e o que você fez, né, para chegar lá? Hoje a gente tem condomínios de diversos tamanhos, né? A gente tem condomínio até de 88 unidades até 1.184, que é o maior que a gente tem hoje. Mas eles variam ali de 200 a 350 a 400, tá? Eu acho que condomínios acima de 200 unidades já pode-se dizer que são condomínios grandes. Sim. Mas realmente o Las Vegas, ele é fora da curva, ele é uma mini cidade, né? São 40 blocos, lado A e lado B. E acontece, tudo que acontece num bairro, numa cidade, acontece lá, né? Então a gente tem que saber administrar muito bem para evitar todo e qualquer tipo de prejuízo ou dano, porque uma coisinha que é pequena para um condomínio menor lá é uma coisa enorme. Então, o Las Vegas, ele foi o último que entrou na nossa carteira, né? A gente pegou esse condomínio numa situação um pouco complicada, mas graças à nossa administração, à nossa equipe, a Brenda que trabalha comigo, o Gabriel, a gente conseguiu levantar esse condomínio, ainda tem bastante trabalho, né? E eu acredito que a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho e usar esse condomínio como o melhor case nosso. E vai trazer muito mais, assim como os outros vieram também. Então não foi assim. A gente sempre buscou grandes condomínios. Nossa intenção era ter grandes condomínios. Mas esse condomínio veio de forma orgânica. Legal. As pessoas vieram atrás do nosso trabalho. A gente já tinha passado uma experiência com essa construtora. Eles sabiam como a gente trabalhava e como a gente lidava. Abriram as portas para nós. A gente teve a oportunidade de se apresentar. Conseguiu levar a Assembleia depois de muito trabalho e estamos lá até hoje. Tá lá até hoje. Legal. É super legal, né? E até ia perguntar aqui como é que foi pra você. Eu já imagino, né, qual é o condomínio, mas vou perguntar qual foi o condomínio mais desafiador que você já implantou ou que você assumiu e por quê? Como que foi pra você, né? O porquê que você acha que foi o maior desafio que desde ali do início até hoje, assim, que você já enfrentou nessa sindicatura? Eu acho que o meu primeiro condomínio foi o mais impactante por duas questões, que é a adaptação ao mercado. Quando eu comecei, eu ainda não tinha um leque de profissionais como eu tenho hoje, né? Como eu conheço vocês, que são profissionais do mercado. Então, eu não tinha ainda essa aglomerado de profissionais com qualidade. Então, a gente teve que procurar um a um, fazer pesquisa de mercado, identificar se era bom, se não era, e ser síndico morador envolve uma questão também da interpessoalidade, né? Sim. A gente saber lidar com os moradores, com a amizade, com a finalidade, saber dividir isso. Porque quando a gente é síndico do condomínio, onde a gente mora, a gente tem que saber dividir as decisões. Não é porque a gente se comunica, porque a gente é amigo, que você também não vai ter que cumprir o regimento ou qualquer outra regra que estipula ali o condomínio. Então isso foi o mais difícil. Mas foi a melhor escola que eu tive, né? Ali foi onde eu comecei finalizei meu curso de gestão comercial, comecei a procurar cursos na área de gestão condominial, né? Decidi mesmo me profissionalizar. E ali foi onde eu aprendi a lidar com o ser humano de forma literal, onde eu muitas vezes participei da intimidade de algumas casas, né? Porque isso acaba chegando para o síndico. Claro. O síndico tem que lidar com situações. É aquilo que o pessoal fala, o síndico às vezes é síndico, psicólogo, administrador, então com a gente não foi diferente, né? Eu passei por isso e saber dividir isso foi muito importante. Então, tanto que as pessoas no condomínio, assim, quando elas vinham conversar, eu brincava, elas falavam, você quer conversar comigo, você quer ser próximo, mas você sabe que se fizer alguma coisa errada, eu vou fazer você cumprir. Sim. E não deu outra, né, gente? Já teve ali pessoas que eu conheço que acabaram quebrando o regimento e eu tive que tomar as decisões que a gente tem que tomar. Então, eu acho que esse foi o mais difícil para mim, essa implantação inicial. Foi a mais complicada por essas questões. Mas sempre quando você está dedicado, com foco, você quer trabalhar, tudo dá certo. Então, Sim. Foi o primeiro, foi o mais impactante e foi o que trouxe todos os outros para nós. E o mais legal é você ser síndico do condomínio, né? Síndico morador, a gente fala muito, né, que o síndico morador ele tem um desafio muito grande, né? Porque às vezes o morador não entende que ele está ali numa posição de mediador, ele precisa, né, equilibrar as coisas e fazer cumprir o que o condomínio precisa. E aí, às vezes, um vira a cara pro outro, o morador para de falar com o síndico porque fica bravo, então é um desafio muito grande. Então, Você conseguir, né, obviamente, com a forma que você trouxe, né, de
encontrar um equilíbrio e conseguir fazer isso é um ponto de muito sucesso nesse processo aí de gestão do dia a dia dos condomínios, né? É isso mesmo. Agora a gente vai entrar no bloco que fala um pouquinho sobre implantação de condomínio, que é uma das tuas especialidades, né, Thiago? A gente conversa com síndicos diariamente, né? E percebe que às vezes há uma tensão ou uma insegurança para fazer uma implantação. A pegar um condomínio, né, numa troca de gestão é mais tranquilo, mas uma implantação talvez apresente um pouco de insegurança, né? Você, que dica que você dá, né? Um síndico que está pegando um condomínio recém-entregue. Por onde que ele deve começar, Thiago? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar qual é a estrutura do teu condomínio. Mapear ele de forma estrutural. Saber quais são os principais pontos que o morador vai precisar de imediato e que você precisa resolver. Por exemplo, gás, luz e água. Principal, né? Então a gente vai identificar esses pontos, organizar isso para que os moradores fiquem prontos para entrar dentro dos apartamentos. Porque hoje existe realidade, pessoal, que o morador muda, ele vai para dentro do apartamento e ainda não tem luz, ainda não tem água, o piso ainda não está pronto, e essa é a realidade do brasileiro. O morador ele não vai pagar aluguel, sendo que ele já pagou o empreendimento, estava pagando juros de obra, e quer sair do aluguel, ele não vai pagar o aluguel e mais a mensalidade, mais a taxa condominial. Então ele vai para o apartamento. Então a gente tem que se preparar primeiro nisso, estruturar essas principais situações. Pegar boas empresas, uma administradora que seja compatível com esse condomínio, que dê a atenção que uma implantação precisa. Um condomínio de implantação precisa de atenção. Não adianta pegar um síndico que vai ser um síndico de internet, que só vai mandar mensagem no WhatsApp, que não vai resolver. Ele precisa estar lá, ele precisa acompanhar essa implantação, ele precisa acompanhar os prestadores de serviço para que não dê problema e que consiga evitar o máximo possível de problemas. Não que não vá acontecer, tá, pessoal? A gente imaginar que num condomínio com 300, 400 unidades não vai ter problema é um sonho. Mas a gente poder evitar ao máximo é o melhor. Então, buscar administradora, garantidora, bons prestadores de serviço, conhecer esses prestadores de serviço, né? A portaria hoje é muito importante, que ela vai estar lidando com a segurança dos moradores. Então, você saber qual é essa portaria que você vai contratar, participar da seleção desses profissionais, ver se esses profissionais são aptos para estar atendendo nesse condomínio. Eu acho que esse é o principal. Mapear no condomínio os pontos de segurança, porque existem condomínios que têm pontos onde tem mais vulnerabilidade, que tem acesso de pessoas de fora. Então tem que saber fazer essa leitura para assegurar ali toda a parte interna do condomínio. Sei que é bastante coisa, gente, mas quando você está nesse ramo assim, você começa a entender que esse é o principal. Depois vai acontecendo as demandas que você vai conseguindo administrar, mas você tem que primeiro organizar isso para os moradores chegarem mais confortáveis. Acho que é isso. Que bom. Ótimo, Thiago. É bom saber disso, né? Porque às vezes a gente não sabe onde dá o primeiro passo, né? O que eu faço agora? E, né, faz documentação e acho que você falou muito da parte estrutural, né? Primeiro a gente organiza isso para receber e foca na portaria. Minha próxima pergunta era, né? Quais são os cuidados que o síndico precisa ter nesses primeiros 90 dias de implantação? Um pouco você já falou aí. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Então, meninas, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção também na parte administrativa geral. Regimento interno, tem que ter um bom regimento interno. Não adianta fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um condomínio teu, você tem que pegar as áreas de lazer que esse condomínio tem e fazer especificamente cada tópico para esse condomínio ser o mais redondo possível. Existe também aquela questão de adaptação dos moradores. Geralmente 60%, 70% dos moradores nunca conviveram em um âmbito condominial. Então estão acostumados a não se importar com o barulho, ainda estacionam em qualquer vaga. Então você tem essa questão de comunicação com o morador para ele se adaptar à vivência condominial. Sim. Eu acho que o primeiro passo é o regimento, explicar para os moradores o que é o regimento, que são as regras internas do condomínio, e que eu, como gestor, vou estar ali para fazer essas regras serem cumpridas, né? Porque eu não crio lei. Eu faço o regimento ser cumprido. Sim. Então, eles têm que saber que essa comunicação, às vezes, pode ser saudável. Eu posso chegar para o morador e explicar de uma forma saudável para ele como funciona esse regimento e que, se não cumprir, ele vai ter que arcar com as sanções disciplinares, seja notificação ou seja a aplicação da multa. Então, trabalhar o regimento é muito importante, porque a partir do regimento você vai trabalhar essa disciplina com esses moradores que ainda não tiveram esse contato com esse tipo de administração. Então, acho que isso também é muito importante. Trabalhar essa reeducação. A questão cultural, né? A gente fala que tem toda a cultura de implantação do condomínio, que eu acho que é fundamental, né? Mas além dessa questão do regimento, o que pro Thiago, como síndico,
não pode faltar de documentação, de laudo ou de checklist. Tem algum documento que quando, olha, eu recebi, seja de implantação, seja num empreendimento que eu estou assumindo a sindicatura, que você já utiliza de processo de documentação, de mapeamento, assim. Como é que funciona isso para você na parte documental? Tá, esse mapeamento que eu falei para vocês dentro do condomínio, que eu falei meio de forma genérica, mas eu vou minuciar um pouco mais. A gente trabalha com checklist. Hoje as administradoras estão aprendendo isso, as construtoras, na verdade, estão aprendendo isso, e também estão trabalhando com checklist. Hoje a gente pega construtoras grandes aí que fazem um checklist com o síndico, a cada 3 meses vão lá e verificam se esses itens desse checklist estão sendo cumpridos para se manter a garantia desse condomínio, para ver se estão seguindo as orientações do Código Civil, manutenções preventivas obrigatórias. Então, existem construtoras que estão fazendo isso, mas não são todas, tá? Eu não posso generalizar. Então, para isso, eu tenho a minha equipe, né, que trabalha comigo, a gente desenvolve um checklist para todos os condomínios, fazendo essas fiscalizações. Como está o telhado, como está a caixa de gordura e de esgoto, como que está a caixa d'água. A caixa d'água costuma dar muito problema, então a gente já tenta verificar como está isso. Depois da implantação que os moradores estão lá, verificação de fachada para ver as cortinas. O pessoal costuma colocar roupa para secar, às vezes o regimento proíbe isso na estender essas roupas. Então a gente tem um checklist pronto para que a gente consiga fazer essa avaliação. Então a equipe acompanha a gente para fazer essa avaliação. A gente consegue, através desse checklist, mapear o que tem de problema, consegue inclusive usar isso como um termômetro para poder trabalhar com os moradores, através de não diretamente notificações, mas a gente faz informativos para os moradores, a gente procura fazer um grupo de comunicação com os moradores, né, onde a gente posta essas informações diretas para o morador. Então a gente trabalha muito isso. A gente trabalha esse checklist para a gente garantir que está sendo feito tudo certinho. A cada 3 meses a gente faz uma nova avaliação para ver se está tudo em dia, para garantir esse apartamento do morador e assegurar que toda a área externa vai estar ainda com o respaldo dessa garantia deles. Porque se a gente depender só do trabalho dos outros, às vezes sobra para nós. Então a gente já antecipa isso com o nosso próprio checklist para trabalhar isso de forma adequada ali nos condomínios. Esse é um ponto bem importante, né? Porque eu vejo muitos casos, já presenciei alguns, em que não existe uma intermediação, como você fala, de acompanhamento e de cobrança, ou intermediar o contato do síndico com a construtora, ou às vezes, né, o morador não resolveu de primeiro, ele já aciona a construtora, e não é o que a construtora tem intenção de que aconteça, ela quer fazer uma mediação e muitas das vezes tentar encontrar uma forma de resolver aquele problema, seja da obra e da forma que está acontecendo. E o que você deixa de orientação de como deve ser feita essa comunicação do síndico, dos moradores com a construtora nesse início de formalização, de solicitação? Como é que você orienta geralmente os teus moradores nos condomínios e como o Thiago lida, né, com esse processo de implantação com a construtora quando encontra ali alguns problemas na inspeção ou no recebimento ali para fazer a entrega das chaves, né? Hoje as patologias aparecem, né? É normal ter patologia em construção. E com a experiência que a gente tem, a gente sabe que vai aparecer. E hoje, com a expertise, a gente já consegue lidar de forma mais tranquila. Mas para o morador também. Na entrega da chave, ele vai ter ali a fiscalização dele dentro do apartamento, né? Que ele vai poder fazer uma vistoria. E eu sugiro aos moradores que estão comprando seu empreendimento, quando forem fazer essa vistoria, assistam vídeos que mostram para você o que você pode fazer para identificar esses problemas, porque depois que você fez a vistoria, a tua garantia fica diferente. Então, vistoriar questão de janela, porta, cerâmica, tudo, tá? E isso não muda para nós a parte externa. Na parte externa a gente também tem que verificar corrimão, se eles estão bem fixos, né? A gente tem que ver a questão da jardinagem, como foi entregue, da limpeza e tudo mais. Então eu costumo orientar os moradores sobre isso também, nessa comunicação com a construtora, porque eu, como síndico, eu não tenho autonomia dentro do apartamento para abrir chamado. Sim. Mas o morador, claro, ele vai ter contato com o pós-obra, e o pós-obra vai poder resolver o problema dele. Então, a gente tenta orientar o morador como fazer isso, com uma comunicação saudável com a construtora. É importante a gente ter uma comunicação saudável com a construtora. Às vezes, o pessoal olha a construtora como um inimigo, porque atrasou um pouco a obra, ou estão me cobrando juros de obra, juros de construção, e não era isso esperado.
Mas a gente ter uma boa comunicação com a construtora é muito importante, para a gente poder organizar o que está acontecendo no nosso apartamento e na parte externa também. E caso isso não seja possível, claro, a gente tem ações judiciais para também resolver. Mas essa transparência com a construtora é muito importante. Então, a gente aplicou uma dinâmica nos condomínios chamado Café com Síndico. A gente pega uma tarde ali para conversar, bater um papo, não é nada formal, assim, uma assembleia, né? A gente faz uma ata ali para ter as informações registradas, mas a gente sempre tenta orientar o morador. E eu peço para o morador, você está com dúvida? Me liga, conversa comigo, eu tento te orientar. Eu não posso abrir o chamado para você, porque muita gente te liga assim e fala, cara, eu preciso que você abra um chamado para mim, porque eu tô com um vazamento aqui e resolve isso para mim. Aí eu tenho que explicar para ele, né? Falar, olha, pessoal, eu não consigo responder pela tua unidade, mas eu vou te orientar, o número é esse, você abre o chamado através desse número, pede o teu protocolo, vai um engenheiro analisar e eles vão resolver o problema para você através da garantia. Aí, quando não tem a garantia mais, que também acaba sendo um outro problema, a gente trabalha também dessa forma. Procura um profissional com RT, um profissional adequado para fazer isso, porque não vai ficar me arrancando parede de bloco que, pelo amor de Deus, vai dar problema. Então, essa comunicação é muito importante para que eles saibam qual é o passo a passo, porque hoje a gente, às vezes, esquece de algumas coisas que são tão óbvias, mas que a gente sabe que até o óbvio tem que ser dito. Sim. Porque aquela pessoa que está chegando agora não sabe disso que está acontecendo. Então, para nós, informações que às vezes são tão simples também tem que ser passada para o morador. Porque para o morador, às vezes, ele não sabe. E é real isso. Tem morador que vem me questionar assim, eu preciso pedir a conta de luz no meu apartamento? Precisa. Porque a tua fatura do teu apartamento é separada da fatura externa. Então, são dúvidas que às vezes parece até ser uma dúvida inocente, mas que realmente é importante a gente esclarecer. Sim. Porque senão cria tumulto, viu? Eu já presenciei caso que o morador ligou, estava em atendimento na época que eu trabalhei com a administradora, e ela falou, recebi um boleto da taxa condominial. E eu vou ter que continuar pagando, vai vir todo mês esse boleto para pagar? Então, assim, tem que ter essa cultura de explicar, porque, tipo, ela nunca tinha morado em condomínio, ela não sabia que todo mês ia ter taxa condominial para ela pagar. Esse aí no detalhes, tentar explicar o que é o consumo da água, o que tá englobado ali dentro daquela cobrança, para daí o morador conseguir entender. Mas é uma despesa que ela não... mas por isso, entendeu? Assim, já que é importante você ter uma boa parceira como administradora, sim, que é o braço direito do síndico, para, na assembleia de implantação, tirar todas as fazer dúvidas. Toda essa... Às vezes já deixar um tutorial pronto do que você vai ter que pagar, o que é a tua responsabilidade, porque existem pessoas que às vezes vai ver um IPTU, tá lá 2 anos atrasado porque nunca chegou o IPTU do condomínio, nunca chegou o IPTU da prefeitura, e ela vai ver, tá lá um acúmulo de dívida. Então é importante a gente saber essas informações também. Às vezes eu moro em outras regiões, a região lá é diferente, assim como o Campo Largo é diferente do Almirante tem alguma diferença em Campo Largo, então a gente tem que saber qual é o órgão específico e poder orientar o morador como buscar essa informação. E é o que eu falo, a assembleia de implantação é muito importante. Dar voz para os moradores nessa assembleia é muito importante. Eu vi algumas assembleias que os moradores simplesmente não tinham voz. É isso, A, B, C, D, pronto, tchau, obrigado, pessoal, a gente se encontra na entrega da chave. Sim. E isso é complicado, porque já cria uma sensação de estranheza para o morador. Claro. Poxa, por que na primeira assembleia eu não consegui ter voz? Por que eu não consegui falar? Então, todas as minhas assembleias, hoje, depois da pandemia, o que virou uma realidade é a assembleia online. Eu ainda prefiro fazer pelo menos ela híbrida, para que as pessoas que realmente têm dificuldade com a internet ou que estão ali consigam ir presencial. Não quer estender a assembleia? Mastiga esse assunto antes com os moradores. Faz uma reunião antecipada, para não ficar lá das 6 da tarde até 2 horas da manhã numa sexta-feira, sabe? Sim. Então, se você está com dificuldade nisso, nessas assembleias, fala com a tua equipe. Não tenta abraçar o mundo inteiro sozinho. Você pode ser o melhor gestor do mundo, mas você não consegue cuidar de todos os condomínios sozinho. Procura uma pessoa de confiança, uma equipe de qualidade que vai te dar suporte e eu tenho certeza que vai rodar. Então, pensando na questão das administradoras, braço direito, saber quem escolher, quem vai estar com você e ter transparência nisso com os moradores. Melhor coisa possível. Entendi, que bom, né? Ficou muito claro para mim na tua fala, Thiago, que você ter parceiros de qualidade e ter uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, ouvir de verdade, né? E buscar uma solução, são pilares do teu trabalho, né? Da tua gestão condominial. Às vezes um morador tem essa dúvida bem simples, como você falou, e essa impressão de você parar, dar um número que talvez nem fosse a tua obrigação total naquele momento, mas orientar, ensinar como faz, algo que para você é simples, mas para ele não, gera um bem-estar, né, mútuo e coletivo ali, né? Poxa, o nosso síndico nos ajuda, nos ampara, explica como funciona, né? Eu também, eu fui uma pessoa que morei a vida inteira em casa
E quando eu casei, fui morar num apartamento. Eu não entendia nada e eu não tive essa explicação toda, né? E passei por alguns perrengues ali, porque eu não sabia o que ia acontecer. Realmente, algumas taxas não chegaram para mim. Depois chegaram todas acumuladas e eu não tinha entendido nada. Então, talvez eu tivesse tido um gestor como você, tivesse sido diferente essa minha experiência, né? E eu não gostei de morar em apartamento. Falei, isso que é ruim. Cantava no banheiro? Cantava no banho? Não. Eu tento fazer o mínimo barulho possível. Mas acho que isso torna a experiência não só tua, mas de quem mora nos condomínios que tem a tua gestão muito mais tranquila, né? Só mais um ponto assim, que eu gosto de frisar bastante, eu tenho muito orgulho em falar isso, é a questão da recorrência da nossa empresa. Hoje, todos os condomínios que a gente entrou, a gente teve recorrência. A recorrência para nós é um termômetro de qualidade muito grande. Claro. Então, eu vejo alguns síndicos assim que são retirados à força, que recebem processos para ser retirado. E eu acho que se você não consegue cuidar daquele condomínio, passa a bola pro próximo. Sim. Porque você não está lidando só com o dinheiro que você ganha, você está lidando com o dinheiro que às vezes é o sonho da pessoa. Existem investimentos aí que a pessoa vai pagar por 30 anos. Sim. E que para uma mãe solteira que cuida de 2 filhos, pagar os 800 mil reais de parcelamento é grana. E que seja os R$2 a diferença na luz que a gente consegue com os parceiros hoje de usina. É diferente. Os R$20 de diferença para ela vai dar diferença. Para você, talvez não. Que às vezes você consegue arcar suas contas, mas você tem que pensar num coletivo. Se você pensar de uma forma coletiva, de uma forma individual, porque realmente, às vezes aparecem perguntas assim, você sabe o horário que o ônibus passa aqui na frente? Então, assim, são dúvidas que aparecem e que você tem que dar atenção para todos. Sim. É um pouco mais detalhado isso? Vai tomar um pouco mais da sua atenção? Vai. Mas uma coisa que eu sempre falo, e a Brenda sabe disso, eu sempre falo que a gente tem que pecar no excesso. Porque pecar no excesso não é ruim. O máximo que a pessoa vai falar que você é proativo. Mas pecar na falta é um problema. Então, peca no excesso que o jogo tá ganho. É isso. Perfeito. Boa, Thiago. E para aquele síndico que tá te ouvindo e se inspirou, falou assim, não, eu acho que agora a implantação não é tão difícil assim, vou pegar condomínio de implantação, vou fazer como o Thiago faz. Quais são os erros mais comuns que você vê ou já viu nesses processos de implantação que podem ser facilmente evitados? Presta atenção aí. Tá, primeira coisa, pessoal, você conhecer o Código Civil é importante, você saber sobre as manutenções preventivas e obrigatórias. A manutenção preventiva obrigatória, ela vai garantir para você a qualidade e o funcionamento dos itens do condomínio e vai também garantir ao morador o retorno da garantia que a construtora dá para ele. Então, são itens básicos, assim, pessoal, como limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas e rufos, manutenção nos rufos, limpeza de caixa de gordura e esgoto. Então, assim, mantenha sempre essas limpezas, claro, de forma emergencial, se necessário, mas seguindo o período que o Código Civil também determina para você. Tendo o Código Civil do teu lado, você já vai estar bem avançado e vai conseguir, com qualidade, gerir esse condomínio. Fora as demandas que aparecem no dia a dia, né, pessoal? Vai aparecer ali um carro estacionado numa vaga que não é dele, um portão vai estragar, o motor vai parar de funcionar. Então, esteja preparado para isso, já tenha parceiros do qual você pode confiar. Hoje é muito difícil você ter parceiros que meia-noite vai te atender e vai resolver um problema. E não que seja uma obrigação, você também tem que resolver tudo na hora que acontece, porque você depende de terceiros. O síndico, ele tá ali para atuar como um síndico, não para atuar como um cara que vai trocar a boia da caixa d'água ou um cara que vai saber mexer no motor. Se você sabe, excelente, isso para o teu currículo vai ser muito bom. Mas saiba ter profissionais de confiança que vão fazer isso para você e valorize esses profissionais, porque hoje, gente, é uma briga nesse mercado. Todo mundo quer ter uma fatia, mas ninguém quer ajudar a fazer o bolo, sabe? Então, é importante você ter esses parceiros. A questão dos síndicos também. Eu vejo que existe muita briga hoje entre os síndicos e isso não pode acontecer. Existe mercado para todo mundo e eu converso com vários síndicos, principalmente da minha região. A gente tem uma proximidade muito grande. O síndico Oliveira, outros síndicos também que a gente conversa e troca experiências do qual vai somar um para o outro. Às vezes, eu tô precisando de uma ajuda. Oliveira, você sabe um cara que pode me ajudar agora? Thiago, você tem um cara que pode me ajudar nessa situação? Tenha pessoas da qual você usa como referência. A internet está aí, hoje vocês têm tudo na palma da mão. Então, não tenham medo de procurar, não tenham medo de conversar, não tenham medo de querer saber como funciona. Você não ter a informação é muito mais prejudicial para esse condomínio do que você buscar essa informação com alguém. Então, você não precisa ter tudo na ponta da língua, mas tem que saber procurar. Vai encontrar alguém que vai te ajudar, resolve esse BO aí, porque você tá aí para isso. Então, vamos trabalhar, que eu sei que vai dar certo, é o que eu sempre falo. Verdade, a atitude sempre faz a diferença, né, em qualquer situação. Né? Isso a minha mãe já falava.
E, Thiago, nós falamos, né, de mega condomínios, tem outros menores, mas enfim, pequenos ou grandes, todos os condomínios têm sistemas, né? Bombas, portaria, elevadores, artefatos, né, contra incêndio. Como garantir que esses sistemas estejam todos prontos para uso na implantação, né? Nesse momento aí? Como é que você faz essa conferência? Então, pessoal, essa colocação é muito importante porque até parece redundante, até clichê às vezes, a gente fala desse checklist. Pessoal, trabalhem esse checklist. Alguns chamam de cartilha, outros chamam de checklist. Levanta a estrutura do teu condomínio e o que você vai preparar para isso. Existem coisas que são obrigatórias e que se a prefeitura pegar vai te dar uma multa se não estiver funcionando. Então, faz um levantamento, veja qual é o problema, se não conseguir de forma natural, resolve de forma jurídica, tem coisa que é importante, tem que estar rodando. Eu acho que você saber se os extintores estão funcionando, estão dentro da data correta, né? Hoje a gente tem parceiros extintores que são de confiança, não troco e vai ser ele sempre, e a não ser que esteja com valor muito fora do mercado ou algo do gênero. Mas se está dentro do mercado, eu tenho confiança, é aquele que eu vou usar. Já tive situações em condomínio onde pegou fogo em apartamento por falta de cuidado do morador, por problemas da construtora, e se não fosse os extintores, o sistema hidráulico, a gente tinha perdido mais do que as questões internas do apartamento, que já é um prejuízo enorme. Sim. Lógico, a gente, os bens a gente corre atrás e consegue de volta. Exato. É doloroso? É doloroso. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, verifica se os elevadores vão estar funcionando, parceiros para resolver isso. Já vi empresas que entregaram condomínio que não estavam funcionando e que virou uma briga ter que resolver essa questão do elevador, aonde foi entregue condomínio com elevador e a construtora abriu falência e o síndico não sabia o que fazer. Então, procurem empresas competentes que existem no mercado. Às vezes a administradora pode te ajudar com isso, a garantidora. Então, contem com eles para que, como eu falei, parece clichê, mas você ter um leque de pessoas de confiança é muito importante. Lógico, sempre vai ter um interesse comercial de poder participar, de querer estar ali dentro com você dentro desse condomínio. Mas selecione pessoas de confiança que vão trazer para você a realidade do mercado. A situação do incêndio que eu citei para vocês. Em menos de 3 meses, se eu não me engano, a gente teve 2 apartamentos que pegou fogo. Caramba. Um por falta de cuidado do morador e o outro porque teve um problema na tomada, ali o disjuntor acabou não caindo. Então essas fiscalizações elétricas também são muito importantes. Eu, no meu apartamento, quando eu comprei, eu mudei a estrutura elétrica porque eu vi que aquela estrutura elétrica não ia suportar, por exemplo, o chuveiro que eu tinha. Uhum. O disjuntor era menor do que a necessidade que aquele chuveiro tinha. E se eu tivesse ficado com aquele chuveiro, ia dar um problema interno, eu só ia perceber quando pegar fogo, sabe? Então, é muito importante. A gente agora está com uma dinâmica de brigadista. A gente está começando a colocar esses cursos dentro dos condomínios com os moradores. Uhum. O condomínio Las Vegas é um exemplo. A gente Legal. vai fazer 2 moradores por bloco que tenham ciência do que fazer quando o incêndio acontecer. Uhum. Evacuar as pessoas, seja lidar com os sistemas, porque às vezes você vê o extintor ali na parede, mas você não sabe nem como você tira o pino do extintor para fazer ele funcionar. Sim. Então a nossa intenção é isso, facilitar a informação. A gente está fazendo agora, conseguiu aprovar através de uma assembleia o investimento para que isso aconteça, porque existe um investimento. Existe a parte teórica, mas existe a parte prática, onde você vai lá lidar com a chama, você vai apagar aquele fogo. Então é investir nisso para evitar danos depois. Principalmente para condomínios grandes, porque o prejuízo pode ser grande. Pode ser. Exatamente. Com certeza. E falando um pouquinho da parte de vistoria, como que é para você esse acompanhamento, né? A gente sabe que, dependendo da vistoria, é o síndico que acompanha, às vezes chama alguém da administradora, se tem um supervisor para ajudar o síndico nesse processo, às vezes é conselheiro que quer participar. Como que se organiza, né, com a construtora esse processo de vistoria do síndico quando vai receber as áreas comuns? Como que é assim? Eu já tive entrega de condomínio, pessoal, que os conselheiros foram chamados para participar dessa fiscalização. E eu acho que se for para somar tudo, é super bem-vindo, tá, pessoal? Então, eu costumo ir, eu pessoalmente, nessa vistoria. A gente entra nos blocos, a gente vê as luzes de emergência, a gente vê as janelas, a gente vê, inclusive, os azulejos, se eles estão loucos ou não. Se tem alguma coisa quebrada, se falta alguma coisa, se tá sujo, se tá mal organizado. Aí tem a minha equipe também que participa, porque às vezes um condomínio de 40 blocos, para você fazer isso rápido, eles te dão 3 dias para você fazer essa fiscalização. E você tem que levantar isso é difícil. É coisa, né? Então a gente, e acredite, gente, tem uma academia assim, ao ar livre. Né? É quase impossível. Subir e descer, geralmente 4 andares, né? Sim.
É bastante coisa. Então a gente vê tudo isso. Vê a questão dos DRs, como estão os disjuntores, vê a questão das lâmpadas, vê a questão das portas, que as portas costumam dar problema, porque é uma frequência muito alta de entrada e saída de pessoas. Sim. Então existem pontos já específicos onde você tem que ter toda a certeza de fazer essa fiscalização. Você não pode esquecer. Tem empresas que já tem checklist, senão a gente leva a nossa já para não esquecer. Passou no bloco, a gente vai de um lado ao outro, sempre fazendo a mesma fiscalização para garantir que vai estar certo. Fora isso, tem as áreas de lazer. Hoje tem empreendimentos aí com praia artificial, com piscina, que você precisa ter um cuidado específico. Sim. Ver se essa bomba está funcionando, ver se ela está fazendo o trabalho que ela tem que fazer, ver se a água está sendo limpa com qualidade, se foi entregue funcionando essa piscina, se o parquinho tá bom para essas crianças, se o brinquedo Seguro, né? ele tá sendo seguro para ser utilizado, se a quadra é uma quadra boa para ser utilizada. Então, você tem que saber fazer esses processos e é o que eu falo, pessoal, antes de uma implantação, não adianta você só chegar com a sua boa vontade, que é tanta coisa que você vai acabar deixando alguma coisa passar. Então, cria o teu checklist, se você não tem ideia, procura a gente que a gente te ajuda, não tem problema nenhum. Cria o teu próprio checklist, procura na internet, vê uma cartilha na internet e segue essa cartilha. Orienta os moradores a fazer a mesma coisa dentro do apartamento, que para eles é muito importante. Às vezes, só o fato do morador poder pegar um balde d'água e jogar no banheiro para ver se a caída do ralo dele está adequada, já muda a vida dele. Porque isso vai evitar um monte de transtorno. Se essa água não está indo para o ralo, ela vai para outro canto, vai causar infiltração no apartamento de baixo, vai causar infiltração no apartamento dela, vai estragar móveis, daí vira aquela bola de neve. Então, se você conseguir prevenir isso na parte externa e ajudar os moradores a prevenir isso na parte interna, vai te dar um desconto de trabalho tão grande que vocês não imaginam. Assim. Então, botem fé na cartilha, botem fé na checklist, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. Sempre importante. E usem documentos, pessoal. Tudo documentado. Sempre importante. Essa é a dica, né? Que funciona, tem funcionado bem, né? Tem funcionado bem. Bacana, Thiago, eu gostei, achei bastante técnica as tuas explicações, né? E práticas também, né? Não tem erro. Usou checklist, olhou todos os ativos ali do condomínio, né? Vasculhou tudo. Não tem como não dar certo, né? E depois da implantação, que dica que você dá para o nosso amigo síndico que está nos acompanhando? Então, pronto. Passou a arrebentação, implantou esse condomínio, deu tudo certo. Quais são os maiores desafios da gente manter um condomínio de grande porte funcionando bem na sequência dessa implantação? Muda muito ou não muda nada? Depois da implantação muda, pessoal, porque a gente começa a trabalhar essa dinâmica com os moradores, né? Então a educação do morador sempre vai acontecer, pessoal. Não vai ter um momento na gestão do teu condomínio, seja nos 2 anos que vai ficar de gestão, que você vai ter que parar em algum momento de trazer informação para o morador. Às vezes você tem que ganhar o morador de tão repetitivo que você é, mas essa informação tem que ser passada. Pessoal, respeite a sua vaga, use a sua vaga, não cause transtorno pro seu vizinho usando a vaga dele, porque nós vamos te ligar, pedir para você tirar o seu carro dali. E se tiver recorrência, você pode ser notificado, você pode ser multado. Pessoal, não deixe o lixo no hall, na porta do teu apartamento, que isso vai causar alto prejuízo. Então, assim, são coisas que a gente vai reeducando no dia a dia. A demanda do condomínio a gente tem padrão, né? Sempre vai ter alguma coisa para fazer, a gente sempre vai ter alguma fiscalização, então a gente tem que seguir algumas tendências de visitas no condomínio para que isso funcione bem. Ver como estão seus prestadores de serviço, porque muitas vezes o pessoal esquece dos prestadores, mas eles estão ali, são seres humanos, precisam de atenção também. Exato. Às vezes eles querem conversar com você, precisam de um material que não está conseguindo chegar no supervisor deles. Conta com o síndico, fala com ele que ele vai ter uma voz ativa ali, vai conseguir resolver para você. Então, a implantação é uma coisa difícil, mas depois, se você já pegou um condomínio implantado, não foi implantação tua, você também pode ter transtorno. A gente pegou um condomínio onde não tinha regra nenhuma. O morador estava acostumado a não ser cobrado por nada. A gente puxou o histórico de multas, se tivesse 2 multas aplicadas em 2 anos de gestão, era muita coisa. Então, assim, a multa, que eu sempre falo pro morador, né? O morador fala, tá, mas qual que é o valor da multa? E eu falo pro morador, falo, olha, não é nem pelo valor da multa, é pelo respeito com os teus vizinhos. Sim. Porque se o morador ele levantou da cadeirinha, do sofazinho da casa dele e foi numa assembleia para decidir alguma coisa, não sou eu que posso quebrar isso. E se o teu funcionário está induzindo a ligar para você para ver se quebra o regimento, você já corta isso. O regimento está ali, são regras e você precisa cumprir. Lógico, a gente é um CNPJ, a gente não é máquina. Né? Eu tive um caso até que é engraçado, que teve um morador que entrou no vácuo no portão. E a gente sempre explica pro morador, enche de placa visual mesmo, para que fique claro para ele, não passe no vácuo, que esse portão pode fechar no teu carro e pode dar algum transtorno.
E eu liguei pro morador e falei, a portaria acabou de me informar que você passou no vácuo, eu queria entender o que estava acontecendo, né? Pra gente poder fazer uma notificação para você, mas eu quero entender antes de fazer isso, porque, como eu falo, a gente tem um CNPJ, a gente tem, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. E a explicação dele foi muito simples, assim, ele falou, cara, eu precisava muito ir no banheiro. Ou eu entrava dessa forma, ou eu ia sujar o meu carro. Então, assim, lógico que ele foi orientado. Sim. A gente falou com ele, cara, então, né, a próxima vez até me avise antes de eu poder vir te cobrar, para eu poder explicar para quem viu o que aconteceu. E a gente notificou ele de forma verbal, mas entendeu o caso, né? Então, são casos e casos. Lógico, não fuja da tua responsabilidade como síndico, porque você expõe de forma civil e criminal, mas saiba conversar com o morador, entender o que está acontecendo, para que você tenha também uma boa comunicação com eles, porque eles que vão trazer tua recorrência ali. Se você não tem uma boa comunicação, eu vou em condomínios que o condomínio fala, cara, ainda bem que você está aqui como síndico, porque o antigo síndico nem bom dia dava pra gente. Não sabia meu nome, não sabia qual era meu apartamento. Não que seja obrigação, tá, pessoal? O síndico saber o apartamento de todo mundo. Sim. Mas, cara, seja gentil. Hoje é muito importante o síndico ter o feeling com as pessoas, saber conversar, saber se direcionar para eles, e isso falta muito. Hoje eu vejo o síndico mandando o morador ir lavar louça. Eu recebo áudio do morador e falo, olha como ele trata a gente, sabe? Sim. Então, assim, é muito triste isso. É. E eu não quero que o mercado dos síndicos fique sujo por causa disso. Porque o síndico, ele sim pode ser educado, ele pode ter uma boa comunicação. E as pessoas falam, então o Thiago faz tudo que o morador quer. Não, cara, eu faço o que eu posso, dentro do que eu tenho, da melhor forma possível. E se eu puder melhorar, eu vou. Porque pra mim tá funcionando, se pra você não tá funcionando. E assim, a comparação é simples. Esse cara tá fazendo isso, tá perdendo o condomínio. Eu tô fazendo assim, eu tô ganhando, gente. Eu vou continuar no meu embalo. Tá Boa certo. comunicação sempre e vamos embora. Perfeito, É ótimo. isso. Então, assim, eu acho que todo condomínio tem muitas demandas, né? Os síndicos aqui vão nos entender, mas quanto maior o condomínio, maiores as demandas, naturalmente, né? Você falou muito da tua presença, tua visita, mas assim, você tem 8 unidades, 8 empreendimentos, né? 8 condomínios. Nesses 8 condomínios, centenas de unidades que vão totalizar aí milhares, né, de moradores dentro da tua situações. carteira. Como é que você estrutura a tua equipe, Thiago? E delega as funções nesses empreendimentos com tantas demandas para que vocês consigam se tornar presentes lá? Como é que isso é programado, é agendado, é tabelado ou vai vivendo? Como é que vocês fazem? Hoje a questão da organização é tudo no nome da Brenda, né? Hoje eu falo bastante dela porque realmente, às vezes a gente até brinca, né? Ela fala, você é a luz do escritório, porque se não tiver você aqui, a gente se embanana todo. E ela assume bastante responsabilidades, principalmente da organização. Então, ela prepara uma agenda semanal, né, de visitas, mas a vida do síndico ela é uma loucura. Uma hora pode parar uma bomba da caixa d'água, você tem que ir lá e mudar todo o teu roteiro. Então, a gente meio que deixa pré-definido. Mas acontecem coisas pontuais, o qual a gente tem que ir não só em horário comercial, mas madrugada também. Volta e meia, tu tendo que atender alguma coisa. Geralmente em dia de chuva. Dia de chuva, é também bem aparece uma tranquilo, demanda, né? um alçapão abriu, molhou o bloco inteiro, tá entrando pela porta, então a Sim. gente tenta resolver da melhor forma. Mas a gente tem que ter essa dinâmica de visitas também, para que a gente fique próximo dos prestadores de serviço e dos moradores. Então, hoje a gente tem uma equipe própria para esses 8 condomínios. Legal. Se chegar a mais condomínio, a ascensão da empresa tem que ser igual. A gente também tem que ter mais profissionais. Eu, durante esses 7 anos, tive 3 funcionários. Um, por motivos maiores, acabou se desligando, foi fazer outras questões. E hoje eu tenho a Brenda e o Gabriel, que são meus braços direitos. Sim. O principal, além de tudo, é ter a confiança de deixar a comunicação com os moradores para essa Exatamente. pessoa. Porque uma coisa é você, o que você faz, o que você representa. Se ela tá atendendo, ela tá vestindo a minha camiseta. Falando Então por ela você, tem né, que Thiago? saber, a convivência dela comigo é muito grande porque ela acaba pegando essa minha dinâmica, como eu converso. E a gente tem que saber que isso é muito importante. Qualquer palavra errada, às vezes, pode ser interpretada Sim. errado e pode virar uma coisa gigantesca, né? Então a gente, sim, atende os condomínios, a gente faz um roteiro porque a gente tenta, de forma logística, trazer os condomínios mais próximos para nós. Hoje a minha região mais forte é o Almirante Tamandaré, tá? Então, onde eu tenho mais condomínios. Mas a gente tem condomínio em Curitiba, a gente tem condomínio em Campo Largo. Então, a gente também tem que desenvolver visitas para esse condomínio. Fazer ali o café com o síndico, a conversa com os moradores,
fazer uma campanha de Dia das Crianças com as empresas que a gente conhece. Então, é isso que a gente tenta trabalhar para conseguir fazer essas comunicações. A visita é importante, tá, pessoal? Fazer esses acompanhamentos no condomínio, fiscalizar os serviços, se o zelador realmente está fazendo o trabalho dele, se a auxiliar está conseguindo cumprir com o trabalho dela, se não está, o porquê, o que está acontecendo, como eu posso somar e como a gente vai resolver. E não existe uma pessoa melhor do que você para fazer isso. Então, lógico, eu tenho os meus parceiros que têm a minha confiança para isso, mas alguns casos eu falo, deixa que isso eu vou cuidar, isso eu quero fazer especialmente. Sim. E o contato com o morador é uma coisa que eu não deixo de fazer. Isso eu quero ter sempre. Mudou um pouco a dinâmica quando começaram a chegar mais condomínios, porque eu tive que começar a trabalhar com inteligência artificial no WhatsApp, a trabalhar com algumas mensagens prontas para poder direcionar um atendimento específico, porque às vezes eu estou em campo, eu não consigo atender o morador, ele quer uma resposta rápida, eu preciso de um regimento, eu preciso do contato de uma administradora. Então a gente tem ali o atendimento com a Brenda, a gente tem também a inteligência artificial que faz isso. Hoje, se você mandar uma mensagem para mim, vai chegar lá o nome dos meus 8 condomínios, você seleciona o condomínio que você quer, as principais dúvidas aparecem, se você já conseguir esclarecer ali, bom, não é nada disso, então vai cair uma ligação direto para atendimento, o atendimento vai trazer para você a informação que você quer. Então a gente tem que se adaptar, porque se eu cuidar da parte física e da parte administrativa junto com os moradores, aí eu não consigo dar conta. Por isso que eu falei no começo e eu repito, não pense só no honorário, não queira abraçar o mundo, porque é muito mais bonito você ter a recorrência e manter os condomínios que você tem, porque é tão difícil conseguir trazer condomínios para vocês hoje nesse mercado onde a gente vê um monopólio grande, que só é indicação e você não consegue acesso. Então é tão difícil trazer que é muito importante a gente ter cuidado do que a gente tem. Sim. Claro, busque expansão, busque você conseguir participar de outras assembleias, mas não esqueça do que vocês têm. Se a tua empresa cresceu, cresce a tua equipe, porque senão você vai ficar para trás e você vai perder por falta de atenção, por falta de comunicação ou algo parecido. Sim, é sempre muito importante, né? A gente ter essa visão de saber, né? Conseguir alinhar essa questão das demandas, do crescimento da operação. E você até falou, né? Precisei ajustar a minha comunicação via WhatsApp, colocar a ferramenta de inteligência artificial. E como que para você é a parte de ferramentas mesmo, né? As administradoras, na sua maioria, hoje têm aplicativos próprios que conseguem otimizar alguns tipos de comunicação. A gente vê muita empresa de portaria remota que também tem aplicativos super completos. E como que é para você esse processo de implantação nos condomínios? De que forma que você otimiza esse uso de aplicativo ou facilita essa parte de acesso a documentos, aos boletos, a tudo que o condomínio, que o morador precisa de suporte, e para você já tem um processo assim que funciona. Eu já consigo, entrou lá, vou alinhar com a administradora, é dessa forma que a gente gosta de trabalhar aqui com a alimentação desses dados, para que o morador também consiga, às vezes, ter autonomia de buscar alguma informação ali dentro do sistema ou dentro de alguma ferramenta que você entrega também. Essa questão, ela é bem importante para os síndicos, porque quando o síndico ele tem um condomínio, 2 condomínios, a dinâmica dele é bem diferente, né? A gente consegue trabalhar com os moradores de forma mais tranquila, consegue responder todos e consegue trabalhar em campo. Caso você não consiga mais fazer isso, busque a inteligência artificial, busque a tecnologia. Hoje é muito importante você abrir margem para isso, mas não pensar exclusivamente nisso. Hoje eu não deixo meu atendimento exclusivo numa inteligência artificial. Hoje eu tenho que ter uma pessoa que vai conseguir dar essa atenção, porque às vezes tem aquela pessoa que não tem intimidade com esse tipo de tecnologia. Não sabe utilizar, né? E eu penso nessa pessoa também, porque eu quero dar o retorno para ela quando ela precisar. Hoje a gente criou um mapa mental dentro do WhatsApp. A gente criou, não, né? Eu pegando os créditos ali, né? Até me olhou todo, né? A Brenda, ela desenvolveu um mapa mental dentro de uma inteligência artificial. A Brenda ela é muito inteligente, por isso que trabalha comigo e valorizo o trabalho dela, ela sabe disso. Então, faço questão de citar isso aqui, porque é exclusivo dela. Inclusive, apresentei para outros síndicos. Com ciúme, mas apresentei. Mas não deu o telefone dela, hipótese alguma, né? Dei. Acredita que eu dei? Eu falei, olha, mas eu falei para ela e para ele, falei, você só não vai contratar ela, mas o sistema que ela criou, deixa você usar. Foi numa assembleia, inclusive, recentemente. Ela criou um sistema, a gente paga um programa, né? Esse programa, ela alimenta com as informações que eu tenho, todos os regimentos, todos os telefones, todas as informações, contatos de administradora, garantidora, prestadores de serviço. Então, eu passei tudo pro colo dela e ela fez um mapa mental onde a pessoa entrou lá mandou um oi no WhatsApp, vai aparecer o contato das empresas, dos meus condomínios.
os 8 condomínios. Você clica no condomínio que você quer. Vai aparecer a opção. Você precisa do telefone da garantidora? Você precisa de um boleto? Você precisa... Então, ele é muito intuitivo. Legal. Mas, por exemplo, não tá ali o que você quer. Ah, tá entrando água no meu telhado, eu preciso falar com alguém. Vai ter a opção de você conversar com ela. Ou você pode ligar para mim diretamente. Sim. Eu sempre falo pro morador, pessoal, às vezes eu tô em campo, mas me liga que eu vou atender você na hora, porque eu tô aqui para atender você na emergência e quando for. Mas me liga que eu vou conseguir te responder na hora. Então, a gente se adequar a essa tecnologia. Hoje, a gente fez uma aquisição agora recentemente, inclusive, de um drone para ajudar a gente nas fiscalizações. Legal. Em lugares de difícil acesso. Às vezes, a gente está em um condomínio que está fazendo a hipermerização de uma fachada, a gente faz o acompanhamento com um drone, a gente vê as calhas, a gente vê os telhados. A região de Almirante Tamandaré é uma região muito aberta, então bate muito vento. Quando dá tempestade de voar calha e tudo assim. Então, eu já consegui o drone porque, às vezes, eu precisar de um calheiro para identificar só quais são os problemas, já leva ali 2 dias, ou para eles conseguirem atender todos os condomínios que eu tenho nessa região, leva mais tempo. Com o drone, em 10 minutos, eu consigo fazer um mapeamento do telhado. E já direcionar para ele, falar, cara, então é no bloco 4, no bloco 5, eu preciso que você vá lá e resolva esse problema. Ele não vai precisar subir nos 40 blocos para identificar o que está acontecendo. Então é um investimento que a gente tem que fazer. A mesma coisa foi no WhatsApp. Essa ferramenta, ela paga, mas se você não tiver uma pessoa inteligente atrás para fazer essa ferramenta funcionar de forma efetiva, não vai servir para nada. Então, até para mim foi um pouco doloroso eu perder esse contato direto com o morador como eu tinha anteriormente. Mas eu vi que a presença também é importante. Então, essa foi a melhor forma que eu encontrei de conseguir atender o meu morador, conseguir dar o retorno que ele precisa na hora, porque às vezes o morador precisa de uma planta para colocar uma prateleira e você não consegue responder ele na hora. Vai estar lá na inteligência artificial para te responder. Se não conseguiu, liga para a Brenda que a gente vai estar pronto para atender. Então, procurem desenvolver essa questão de tecnologia, porque é o futuro e se você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás. E hoje, nas apresentações de condomínios, os síndicos fazem questão de falar que trabalham com inteligência artificial, que trabalham com drones, e a gente não é diferente. A gente também vai buscar isso e vai apresentar isso para o morador, né? Isso já é um bom passo à frente. E tem muito mais coisa, gente. O mercado está evoluindo bastante. A tecnologia está ganhando o mundo, né? E ela veio para facilitar. Eu concordo contigo. Eu acho que ela auxilia, sim, em muitos aspectos, mas é importante que quem está por trás dela saiba como mexer com ela, né? Sim. Saiba fazer a coisa funcionar de verdade, de maneira equilibrar, efetiva. Né? Você saber equilibrar essa parte humana que sempre vai existir, né? O síndico, eu acho que não consigo ver um síndico virtual que vai trabalhar 100% com um robô de atendimento, que nem você falou. Vai ter o atendimento humano, vai ter que ter aquela cultura de contato. Então, o síndico precisa encontrar o equilíbrio das coisas. Até onde que ele vai colocar a tecnologia, em qual condomínio, porque às vezes você trabalha ou assume um condomínio que é condomínio de idosos que não sabem usar ou que se recusam a usar a tecnologia e que às vezes tem que fazer uma adaptação. Então tem toda uma questão cultural ali que precisa ser trabalhada também. Sempre vai ter aquela perguntinha assim, né, já que, eu não consigo falar com o teu robozinho. Então, me liga, gente. E às vezes não dá certo mesmo. Eu sou jovem, às vezes não consigo. Não, pode acontecer. Não é essa pergunta que eu quero. Pode acontecer. Ótimo. Agora a gente está quase finalizando, né, Thiago? Muito bom ter você aqui. Eu acho que a tua expertise, a tua experiência, com certeza contribuiu muito com alguns síndicos que estão nos assistindo agora. E a gente vai começar a falar um pouquinho da tua experiência e dos teus aprendizados, né? Eu acho que ficou bem claro para nós que você é uma pessoa que busca estar aprendendo sempre, evoluindo sempre, melhorando, modificando, né? E o que mais te orgulha hoje nas gestões que você conduz? O que você fala, nossa, isso eu me orgulho muito? O que eu mais me orgulho é em mudar realidades, tá? Mostrar para o morador que ele foi puxado para uma assembleia onde seria apresentada uma taxa condominial de R$500 e a gente, através dos nossos parceiros, do nosso conhecimento, conseguiu diminuir para 240, 230. Legal. Porque hoje, na hora de vender um apartamento, eles prometem tudo, né? Exato. Falam que não vai ter IPTU, falam que não vai ter taxa condominial ou que o condomínio vai ser R$150. Isso não existe, tá, pessoal? Quanto mais o seu olho brilhar na hora de comprar, seja por ter espaço pet, seja por ter sala de jogos, cinema, piscina, praia, saiba que isso também vai ter que ter cuidado. Custo, né? E isso tem custo. Bem caro, E inclusive. não adianta, pessoal. Se existem prestadores trabalhando para vocês,
eu, como síndico, vou ter que honrar o pagamento. E a gente vai ter que fazer uma forma que isso fique viável para você. Então, para mim, o maior orgulho hoje é ouvir de uma moradora que, se eu não me candidatar para síndico na próxima, ela vai vender o apartamento. Sabe? Já aconteceu isso. Então, eu vejo o quanto é importante a minha presença na vida dessas pessoas, e quando eu entro num condomínio, eu sempre peço para Deus, eu falo assim, Deus, se for esse condomínio para ser meu, que eu consiga mudar a realidade desses tantas unidades, porque é isso que eu quero. E quando a gente pega uma implantação, é a única e exclusiva atenção para essa implantação, porque eu sei que é importante. É como eu falo, pessoal, às vezes para uma pessoa é só questão de dinheiro, ela vai ter os 10 mil de entrada, Sim. ela vai ter os R$ 800 de parcelamento, os 9 mil da documentação, mas para outros é um sonho. Para muita gente é um sonho. Sim. Então não brinque com o sonho dos outros, sabe? Trate como se fosse seu. Cuide da casa dos outros como se fosse a sua, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. E eu sou muito cuidadoso, viu? Eu chego a ter um toque ali com essas questões, porque eu realmente quero tudo muito organizado e quero que a pessoa viva bem, traga os familiares, o familiar olhe para o condomínio e fale, nossa, como esse condomínio é bonito, é organizado. Nem sempre tudo sai como você deseja, às vezes tem coisas que não dependem de você, não se martirize por isso, mas busque uma opção para que na próxima vez você consiga amenizar esse dano. Então, eu sou muito, muito grato a isso, às pessoas que gostam do nosso trabalho, aos condomínios que vieram por indicações, por saberem que o nosso trabalho é bom. E é isso, pessoal. Eu gosto de mudar essa realidade e sou muito feliz quando isso acontece, quando eu consigo efetivamente realizar o meu trabalho. Que legal. Parabéns. É legal a gente ver a dedicação, né, de a gente conseguir entregar algo tão diferente assim e tão especial para quem tá do outro lado, que são os moradores, né? E que lição ou dica, Thiago, você deixaria para os síndicos que estão começando agora, ou que pegou ali o primeiro condomínio, tá penando, é um condomínio grande, tá com problemas, você já passou por vários problemas de implantação ou de assumir gestão de condomínios grandes ali. E o que você deixa de dica para aquele síndico que está começando ali, precisa ter um pouquinho de cuidado, atenção nisso aqui, que é essencial para que você consiga conduzir a tua gestão de maneira mais eficiente? Primeira dica, contrata um psicólogo. Não, brincadeira, gente. Se profissionalize, busque cursos. Hoje existem empresas no mercado que dão cursos para os síndicos de forma gratuita, com palestrantes excelentes. Existem muitos palestrantes que vão nesses encontros para que você tenha conhecimento. Então, não tenha preguiça de conhecer, não tenha medo de ir, você vai ser muito bem recebido. Busque também opções particulares, IFPR, que existem cursos de síndico onde você consegue se inscrever e participar. Cursos particulares também que você pode pagar, é um investimento. Eu acredito que você investir onde você ganha, não é dinheiro jogado fora, é a melhor coisa que você faz. Então, busque conhecimento, você síndico morador, síndico de paraquedas, conheça o teu condomínio, conheça as regras que você tem que seguir, porque você responde de forma civil e criminal, não brinque com o sonho dos outros, tenha conhecimento, agregar conhecimento ao teu trabalho, busque pessoas de qualidade, não se prenda a empresas por meros favores, faça um bom trabalho. E assim como eu conto com vocês, com boas empresas, sugiro para eles também façam isso. Busquem essas opções, conhecimento, que vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Acho que é isso. Que legal. Muito bem. Que bom, né? Eu tô ouvindo você, Thiago, eu sinto muito propósito no que você fala, no que você faz. Talvez você não tenha desejado ser síndico quando era criança, mas talvez você fosse a pessoa certa para ser o síndico agora. Sinto que você está muito preocupado mesmo com o bem-estar, né? É muito bom a gente falar com pessoas como você, porque você não só nos agrega, mas como você inspira as pessoas que nos escutam, né? E muitos síndicos parece que é isso mesmo, né? É pepino, é reclamação, é assembleia cheia de queixas, mas eles insistem em estar ali porque há uma satisfação, um propósito dentro, né? E eu acho isso muito legal. E eu queria saber de você que hábitos ou rotinas que você, Thiago, hoje acredita que ajudam a manter o padrão de excelência na entrega? No meu caso ou nos demais? Vou usar o meu caso, que Eu é o acho que que eu o teu, posso falar com mais consistência. Pessoal, acordem cedo, tenham uma dinâmica de organização, deem atenção aos moradores. Os moradores, às vezes, podem trazer situações para você que você precisa resolver na hora. Então, dê atenção aos moradores, procure pessoas que têm suporte a isso. Acordem cedo, façam um exercício, porque o exercício é bom para sua cabeça, é bom para sua vida. Cuidem do seu emocional. Você ter uma
um controle emocional é muito importante, tá? Então a saúde mental é muito importante para um síndico, porque ele vai lidar com situações difíceis de todos os sentidos. Então busquem se conhecer, busquem saber lidar com as suas emoções, porque isso é o mais importante, e transparecer isso no teu trabalho. Ter tranquilidade para resolver. Às vezes você está numa situação complicada onde você tem que ter um raciocínio lógico, e isso é muito importante. Então, eu acho que o mais importante mesmo é você ter uma rotina no dia do que você vai fazer, desenvolver um processo para que esse processo seja implantado de forma natural, porque no começo você vai se bater um pouco para se adaptar a isso que você desenvolveu, mas depois vai acontecer de forma natural. Então, vá nos seus condomínios, converse com os prestadores, converse com os moradores, costume fazer essa presença, não seja só um síndico de guarita que vai ali, dá uma olhadinha como as coisas vão embora, conheça o teu condomínio, pegue as demandas dos moradores, vá conhecer, conte com os teus colaboradores, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Você acordar cedo, fazer a tua estratégia de atendimento e conhecer os seus condomínios, fazer fiscalizações noturnas também, que isso é muito importante. Às vezes o síndico não faz, não tem o costume, mas veja como está a disponibilização das luzes, o trabalho noturno, isso é muito importante. Desenvolva esse projeto, aplique ele, que eu tenho certeza que vai dar certo. Do primeiro que você conseguir trabalhar isso de forma orgânica, os outros vai ser mais tranquilo. Até chegar ao teu de 1.000 unidades. Aí você vai se bater um pouquinho de novo, mas com certeza depois você aprende, vai conseguir se adaptar. né, O ser humano é uma conta. coisa inacreditável. Ele se adapta a tudo. E uma coisa que eu ouvi recentemente, que é muito importante, se você está com medo, vai com medo mesmo, meu amigo. O medo vai passar, você vai resolver e vai ser mais um aprendizado para você. Então, não tenha medo de tentar coisas novas, não tenha medo de fazer aquela assembleia, de fazer aquela reunião. Você vai conseguir resolver os problemas e ir se organizando, tendo essa capacidade de organização, vai funcionar. É isso. Muito bom. Tá quase que uma mensagem final aqui da nossa conversa. Não, eu não quero que acabe, tá? Por mim, eu mas é muito bom a gente estar aqui 1 hora conversando sobre todas essas rotinas e não a gente nem vê o tempo passar, né? Porque é muito conteúdo, esse processo de gestão, de implantação de condomínio, essa experiência, é muito legal a gente conseguir trazer pessoas que têm um processo ideal e que implantam de forma com qualidade, que tem essa satisfação dos moradores, que eu acho que é uma parte mais essencial. E, Thiago, partindo agora para o nosso final, né? A gente sempre gosta de pedir para que o síndico deixe um recado para o nosso público, né? A gente sabe que a rotina do síndico é uma rotina estressante, é uma rotina que o síndico, a gente vê cada vez mais síndicos buscando ajuda psicológica, porque está passando por um estresse muito grande de cobrança. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo, que acompanharam o nosso podcast, e também trazer um pouquinho onde que eles te encontram, tua rede social, ou às vezes tem algum ouvinte aí que quer contratar a Prime, né? Como é que eles vão buscar o Thiago aí para conseguir contratar para o condomínio deles também? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa são para os meus colegas síndicos, né? Se cuidem, pessoal. Sei que não é um trabalho fácil. Quando a gente pede... eu pedi muito para Deus para poder mudar a vida das pessoas. Foi esse o caminho que Ele me deu. E hoje eu sigo bem isso. Eu gosto do que eu faço. Eu sei que você também gosta do que você faz. Mas cuide da sua saúde mental. Isso é importante para que você também consiga cuidar dos outros. Porque às vezes você cuida mais dos outros do que acaba cuidando de você. E uma coisa que pegou muito para mim foi a minha família. Então... a minha mulher é uma pessoa muito importante para mim, me ajudou em todas essas fases, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, me ajudou enquanto eu ainda não tinha a minha equipe preparada, cuidou do meu filho, cuidou da minha casa, cuidou de mim, então quero fazer um agradecimento especial a ela também. E cuidem da família de vocês, dêem o tempo para a família de vocês, tenham um tempo para vocês, não acordem já pegando o telefone, gente. Eu sei que às vezes é emergencial, beleza, mas a gente acordou, pessoal, pensa um pouquinho em vocês. Toma um cafezinho pensando no que vocês vão fazer durante o dia, aí sim vocês vão para a dinâmica. Por isso que eu falo para vocês acordarem cedo, para que vocês consigam ter esse momento para vocês, porque às vezes 7 horas da manhã já começa. Mensagem, e é assim mesmo a nossa vida. Então cuidem de vocês, procurem ajuda psicológica, às vezes não é um problema, o psicólogo não é porque você é maluco, porque você é louco, é porque você às vezes não está conseguindo organizar os seus pensamentos. Então procure uma pessoa que já saiba como direcionar isso para você. Agora, para os moradores, eu peço que também entendam que a gente é ser humano, a gente tem família, a gente tem amigos, mas que a gente sempre vai estar à disposição para ceder o nosso tempo para vocês. Porque
eu acho que isso é o principal. A gente sabe que uma das principais premissas do síndico é dar um pouco do seu tempo para conseguir resolver os problemas dos outros. E isso é o principal, que o síndico nunca perca isso. Nunca deixe os problemas dos outros como se não fossem nada. Quando a gente assume ser síndico, a gente sabe que vai fazer parte da nossa vida e que vai ter o morador que vai te ligar, vai ter o prestador que vai ter dúvida. Não lide com essa situação como se fosse um caos, como se fosse uma martirização, porque não é. Isso é o teu trabalho e a gente sabe que vocês precisam da gente, assim como a gente precisa de vocês. Então contem com a gente. Eu acho que eu não esqueci nada, esqueci alguma coisa? Não, acredito que não. Muito bom. Que não. Acho que as redes sociais, né? Então, redes sociais, pessoal. Se quiserem nos seguir no Instagram, Prime_PR. O Prime é PR1ME, o numeral 1 no lugar do I, _PR, tá? Vocês podem nos seguir no Instagram, lá tem todas as informações para vocês, podem procurar pela Brenda também, tem o nosso site, tá? É www.primesíndicos.com.br, lá vocês vão ter também todo o nosso case, todos os nossos condomínios, informações sobre alguns moradores que deram um feedback positivo para nós e todos os nossos contatos também. E se precisarem, contem com a Prime. A Prime também está à disposição para vocês, só esperando o seu condomínio. Pode ter certeza. Com certeza. Obrigada, Thiago, por Obrigado participar vocês, com a gente, pelo topar, espaço. né, o convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço, quero agradecer a vocês, quero parabenizar ao que vocês fazem aqui. Isso incentiva, isso motiva. Eu tenho certeza que vou sair daqui muito mais motivado para trabalhar, porque esse ambiente, quero agradecer ao Gustavo também, ele que preparou esse ambiente para nós. Tá muito saudável, muito gostoso. Eu não queria ir embora, queria ficar aqui com vocês, mas eu tenho meus moradores também para dar atenção. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade, pelo talento, pelo espaço. Você dividiu o teu conhecimento, né, Thiago? Isso é uma coisa muito generosa. Porque às vezes não foi assim quando você começou, né? Muita coisa a gente acaba aprendendo sozinho, na luta ali no murro, né? E quando a gente aprende, desenvolve, faz dar certo e compartilha com os outros, é algo muito generoso. Então, prazer receber você aqui, estar com você. Agradeço também profundamente você, a Jaque, Sim. por criar, né, o roteiro ideal para a gente poder aproveitar aí o teu conhecimento e que você seja bem-vindo sempre aqui, que você volte outras vezes e venha compartilhar mais histórias aí de sucesso com os nossos síndicos. Pode deixar. Quando vocês chamarem, eu vou estar aqui, pode ter certeza. Com certeza. Vem Obrigado. outros convites pela frente. Pessoal, a gente falou então de planejamento, de dedicação, de utilização de ferramentas e às vezes até um pouco de inteligência artificial que ajudam o síndico a ter mais eficiência na gestão. O Thiago tem cases super legais que a gente conseguiu pegar um pouquinho aqui de informações que para você eu tenho certeza que vai te ajudar. E se esse episódio te inspirou, compartilha com algum síndico, chama ele para participar, para acompanhar um pouquinho dessa história que pode ser importante para ele que às vezes está passando por algum problema e que o case que ele já implantou aqui funcionou e que eu posso ter certeza que vai funcionar para outros síndicos aí também. Segue a Condocin, continua acompanhando nossos conteúdos, que em breve você vai ser convidado para participar aí de outros podcasts e contar, né, participar ali para você compartilhar muitas histórias que a gente tem aqui dentro da Condocin, dentro do Histórias em Condomínios. Até a próxima. Feito. Aê! Muito Não, bom! agora você me falou que você tinha dificuldade para você falar. Ela podcast Mas não. eu não, pera aí. Para gravar a campanha.